África. Vocês têm aí o capítulo no livro de vocês, que vocês podem estar acessando, né? Que é o capítulo Frente B, módulo 3, onde trata dos povos africanos. E é claro que com esta aula, algumas informações que o próprio livro não traz, né? Porque o próprio autor ele tem uma linha de raciocínio aí, eu vou acrescentar outras informações que são importantes para que a gente possa estar compreendendo melhor o contexto histórico desse continente. Lembrando que a África é um conteúdo que já vem sendo cobrado no Enem, e nós precisamos estar por dentro aí desse contexto e compreender melhor como que ocorreu a formação dessa civilização e dessas civilizações, porque na verdade há uma diversidade de povos ali dentro do continente africano, e por meio dessa videoaula aqui nós vamos então compreender melhor o material que vocês têm acesso em casa aí. Lembrando que ao final do capítulo, vocês têm todas as questões de vestibular e as questões do Enem para estar sendo realizado. Então, eu sugiro que assistiu a videoaula, vai lá, pega as questões, resolvam. Tem alguma dúvida? Encaminha aí por meio do WhatsApp, que eu vou respondendo e ajudando na medida do possível, tirando as dúvidas que vocês tiverem em casa, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que, quando a gente fala da história da África, a história da África ela é lei, né? E por que ela é lei? Porque, na verdade, desde 2003, com a Lei 10.639/2003, tornou-se obrigatório o ensino da história da África nas escolas e também, é claro, da cultura e da história dos povos indígenas aqui do Brasil. E, é claro, quando a gente trabalha esse contexto de que é lei, há um porquê da existência de trabalhar a história da África dentro das escolas, perpassando desde o ensino fundamental 1 até o ensino médio. E pode ser que, de repente, alguma questão venha cobrar, venha trazer, de repente, esta lei, e é necessário e interessante que vocês tenham conhecimento do porquê de estudar a história da África. Tá bom? Primeiro, como está aí no nosso slide, torna obrigatório o estudo, né, como eu já falei para vocês, nas escolas, e está ligado, como eu coloquei aí, nas políticas que buscam reafirmar a presença do negro dentro do cenário brasileiro. Nós sabemos muito bem que o Brasil teve em torno de quase 450 anos de escravidão. Escravidão utilizando os negros que eram trazidos da África para esse tipo de trabalho aqui no nosso território. E de lá para cá, né, veio a abolição e veio os movimentos liderados pela população negra dentro do Brasil, e dentro desse movimento, uma da necessidade, né, de políticas que fossem construídas a partir daí seria a implementação de uma lei que obrigasse as escolas, né? Claro que o termo obrigar aqui parece assim uma coisa meio imposta, mas na verdade, quando a gente fala da obrigatoriedade, é da necessidade, da importância de estudar a história destes povos, né, e compreender melhor quem é esse negro que faz parte da formação do povo brasileiro. E é claro, como eu coloquei aí, desconstruir estereótipos, né, acabar com aquela visão de que todo negro é visto como escravo ou sempre associado a um termo negativo, né? É um meio também de você conseguir combater práticas racistas. Isso aí serve, assim, é uma base para que vocês possam argumentar na redação, né, as políticas voltadas para a luta do negro, para a inserção do negro dentro da sociedade brasileira, como cidadão, como aquele que detém de direitos, como aquele que traz com ele uma história, uma identidade que fez e faz parte da formação do povo brasileiro. A gente precisa entender que estudar a história da África é uma das maneiras da gente romper com todo ato racista que possa existir na nossa sociedade, tá bom? Desconstruir a ideia de que a África é um continente cheio de negros e um espaço, é claro, de selvagens. Então, a gente também tem que trabalhar em cima desse ponto aí. E romper com um olhar eurocêntrico, né? Porque se a gente for parar para analisar, a nossa história ela é contada com um ponto de vista eurocêntrico, né? A Europa é o modelo e nós temos que seguir esse modelo, que é aquilo que os europeus pensam. Na verdade, esse ponto de vista, essa visão eurocêntrica, ela já foi jogada por terra.
Então, hoje nós temos que trabalhar e olhar a história da África não do ponto de vista do europeu, mas sim olhar por meio dos relatos, por meio dos indícios, das fontes históricas, que a gente consegue ter acesso e que é fruto daquele povo, daquele território. Tá bom? Rompendo essa visão eurocêntrica sobre a civilização africana. E, é claro, desmistificar a ideia de povos primitivos, né? Porque se a gente pega isso lá no século XIX, quando acontece, século XIX para o século XX, quando vai acontecer o imperialismo, nós temos ali uma visão de que que a Europa ela traz aquela ideia de que ele está levando está fazendo uma missão civilizatória para o continente africano, né? Embasados na ideia de Charles Darwin, eles criam a teoria da ideia de que houve uma civilização que avançou e outra que não, então essa que avançou, que é a Europa, segundo do ponto de vista deles, precisa levar para esse povo que não conseguiu avançar, que não conseguiu evoluir, né, essa visão, essa civilização, perdão. Mas a gente sabe que esse ponto de vista ele não é aceito e nem devemos utilizá-lo no nosso cotidiano. E eu coloquei a palavra Enem só para que vocês possam ter ideia de que o Enem ele cobra isso do aluno, tá? Que você reconheça o continente africano não do ponto de vista eurocêntrico, mas que você entenda que é um continente que há uma diversidade linguística, uma diversidade religiosa, uma diversidade de etnias ali dentro, nós vamos falar um pouquinho o que é essa etnia, tá bom? E que fez e faz parte da formação do povo brasileiro. Então, o Enem ele não quer que você traga o ponto de vista negativo sobre o continente africano, mas que você possa ter na sua mente essa competência de entender a África com outro olhar, de um outro ângulo, e sim desse ângulo mais positivo, né, desse ponto de vista aí real, e não aquilo construído pelos europeus. Tudo bem? Então vamos lá. Outro ponto importante quando a gente vai trabalhar a história da África é observar os aspectos geográficos, né? Deixa eu só mexer aqui um pouquinho. Quando a gente trabalha a África, nós temos que entender que ela é cortada aí, né? Ela tem nas suas laterais, norte, sul, leste, oeste, enfim, alguns pontos que são importantes. Por exemplo, nós temos aqui o Oceano Atlântico, na costa ocidental. Na costa oriental, nós temos o Oceano Índico, nós temos o Mar Vermelho, nós temos mais ao norte o Mar Mediterrâneo, que são meios pelos quais as civilizações que habitam o continente africano terão contato com os povos fora desse continente. Tudo bem? Outro ponto importante que eu coloquei aqui no primeiro tópico, os rios. Tá? Os rios serão os principais canais de comunicação, presta bem atenção, os rios serão os principais canais de comunicação entre estas civilizações que habitam este continente. E não só comunicação, como eu coloquei, nós teremos aí, é um meio pelo qual as caravanas vão conseguir levar suas mercadorias e comercializar com outros povos, é um meio pelo qual, aonde vai essa mercadoria, também vai um pouco da cultura destes povos, então há uma troca cultural ali por meio desses rios. E quais são esses rios, né? Que vocês devem estar se perguntando. Nós temos aqui, ó, o rio Níger, tá? O rio Níger aqui, deixa eu só ver se eu consigo pegar um pincel para facilitar. Aqui, beleza. Nós temos aqui o rio Níger, nós temos o rio Nilo, né? Que está aqui do lado. Enfim, nós temos Zambeze, que está mais ao sul. Tudo bem? Então, são as principais vias de comunicação entre essas civilizações. Nós temos uma vegetação que também é diversificada, tá? E é importante ressaltar aqui que a economia dessas civilizações, elas irão acontecer com base nesta vegetação. Então, cada região vai ter uma atividade econômica diferente da outra, que é fruto desta diversidade aí no espaço da vegetação, da flora, os aspectos climáticos também. Os povos africanos, a gente também tem que ter esse ponto de vista. Eles terão contato com outros povos fora do continente, não é um povo isolado, não é um povo que fica ali apenas restrito ao seu território. E eu coloquei lá embaixo nos outros dois últimos tópicos para que vocês compreendam. Existe a África setentrional,
que é a parte mais norte desse continente, tá? Aí nós temos em torno de 7 países que, durante a expansão muçulmana, né, vão se converter ao islamismo, e o islamismo, né, que surge lá na Península Arábica com Maomé e que depois se expande para outros cantos do mundo, a África vai ser um dos territórios em que a maior parte da sua população vai acabar se convertendo, né, a esta nova religião monoteísta. Então, nós temos aí mais para a parte norte uma população que se converteu ao islamismo e que tem influência da cultura árabe ali no desenvolvimento econômico, cultural, religioso, político do seu território. Mais abaixo do deserto do Saara, nós temos a África subsaariana, tá? Ali sim, nós temos uma população extremamente negra e é os locais onde se encontra a maior parte dos problemas sociais hoje, infelizmente, no continente africano. Nós sabemos aí que a África é marcada pela questão do HIV, pelas questões da falta de água potável, né, da miséria, da pobreza. Claro que a gente não vai ficar aqui elencando só a parte negativa, não é esse o nosso papel. Mas é válido e necessário ressaltar estes pontos. E tudo isso também é fruto do próprio imperialismo que vai acontecer lá por volta do início do século XX, final do século XIX. Tá bom? Então, essas são as características que a gente tem que notar dentro do continente africano. A parte norte e a parte sul. Um detalhe, a África não é formada só pela população negra. Quando você vai para a parte norte da África, você vai encontrar uma população com uma tonalidade um pouco mais clara. E isso também tem a ver com os aspectos climáticos e por causa dessa diversidade que o continente africano possui. Então vamos lá, né? Aí, falando de diversidade étnica, nós temos aí, né, na imagem mostrando vários povos. Se vocês observarem, cada um tem um traço físico, né, uma característica nos olhos, na boca, no cabelo, né, o nariz de uns é mais fino, outro um pouco é mais largo, os lábios mais carnudos, outro lábio, né, mais afinalado. Então, isso tudo mostra a diversidade que é a África. E eu coloquei os grupos étnicos que formam aí e que no livro de vocês se encontra na página 78, tá bom? Você vai ter aí os bantus, que ocupam hoje a região, na verdade sempre ocuparam a parte sul da África, né? São mais numerosos no continente. Nós temos os pigmeus, que têm uma estatura, né, de 1,60 m no máximo, e que estão mais localizados na África equatorial. Os sudaneses, que estão aí próximo ao Rio Nilo, né? Na verdade, eles pegam desde o Atlântico e seguem todo um território até encontrar o Rio Nilo. Então, nesta faixa territorial é onde se encontra esta população. Nós temos os nilotas, que estão mais ao sul do Rio Nilo, os Noikoi, no sudoeste da África, e os berberes, que estão no norte da África, que é uma população que se converteu ao islamismo e que desenvolve uma grande atividade comercial naquela área. Tá bom? Professor, preciso saber de todos esses povos para fazer o Enem, para poder fazer o vestibular? Não. Você precisa ter noção, ter conhecimento de que a África é um continente diversificado. Então, vamos lá. E aí nós chegamos no nosso ponto mais importante da nossa aula, que é conhecer um pouco sobre os reinos que se destacaram ao longo da história do continente africano. É claro que não temos só estes que eu irei apresentá-los. Mas, se a gente for parar para estudar toda a história da África, só para vocês terem uma ideia, tem um livro aqui, né? Ó, só para vocês observarem. O livro do Alberto da Costa e Silva, A Enxada e a Lança, né? Aqui você tem toda a história do continente africano e é claro que a gente, infelizmente, não temos tempo para poder nos debruçar em cima de todo esse contexto aqui. Mas vamos naquilo que é importante, que é necessário e que, com base no material que nós temos, né, de estudo. O primeiro reino que eu começo a falar, ele se localiza na costa ocidental, próximo ao Atlântico, tá? Que é o reino de Gana. E é chamado de Terra do Ouro. Por que será que é Terra do Ouro? É claro, né? Porque há uma grande quantidade de ouro existente neste território, tá?
E ele tem a sua origem por volta do século IV, aí já pegando uma visão cronológica com base no nosso calendário, né? No século IV depois de Cristo é o momento que Gana vai se destacar. Um ponto a ser colocado aqui na nossa aula. Entenda que nós temos o início de uma determinada civilização, o crescimento econômico, aí nós vamos ter o auge, né? Um momento de riqueza, de poder, de conquistas, e nós temos a crise, que provavelmente é uma crise econômica, que vai se tornar uma crise política e social, e assim nós temos, então, a decadência desta civilização. Ela vai desaparecer? Não. Ela continuará existindo. Pode ser que ela vai ser conquistada por um outro povo, pode ser que ela não vai ter tanto destaque dentro da história. Geralmente, essas civilizações, quando elas têm a sua crise, elas acabam abrindo espaço para que um povo que esteja mais forte venha conquistar o seu território. Então, é assim que funciona quando a gente trabalha a história das civilizações. Tudo bem? Então, vamos lá. O Reino de Gana ele foi formado pelos Soninques, era um grupo que foi responsável pela formação desse reino, e é claro que vai lutar para proteger esse território e evitar invasões, uma vez que ali dentro tem ouro, né? E dentro da África há uma procura gigantesca pelo ouro, né? E também pelo sal, tá? É um local estratégico porque ali Gana está perto do está perto do rio Senegal, né? Se você observar aí, nós temos o rio Senegal, e nesse rio Senegal é um local, como eu falei para vocês, de circulação, de mercadoria, a população navega ali, mantendo contato com outros povos. E isso está passando próximo ao território de Gana, então, para eles é muito importante. E é um local estratégico porque, além desse rio, você tem contato com o norte, né, atravessando o deserto do Saara, você tem o contato com o Egito e com o Sudão. Grande parte do ouro que os egípcios vão utilizar vem de Gana, tá? Uma forte presença do Estado, isso é interessante mostrar. E eu coloquei aí uma característica muito interessante, que é a característica matrilinear. O que seria isso? Seria que o filho da irmã do rei é que seria, então, o sucessor do trono. Nós temos a figura da mulher se destacando dentro dessa civilização, tá bom? É um estado que vai contar com em torno de 15 mil habitantes para manter o seu controle. Nós vamos ter as suas leis, nós vamos ter uma economia controlada por este estado, né, liderado por um determinado rei, monarca, e, é claro, vai ter um exército forte em torno de 200 mil soldados aí para proteger todo o território. Lembrando que, dentro de um reino, a presença do exército é muito importante para mostrar a força daquele monarca, daquele soberano. Tudo bem? E isso não vai ser diferente dentro do reino de Gana. A população ela vai ser formada por camponeses, e esses camponeses eles trabalham na terra, essa terra pertence aos nobres, aquelas pessoas que são privilegiadas por ter um território sob o seu controle, mas é um território que pertence também ao Estado, que fique claro isso. E estes camponeses trabalham e pagam um tributo para o dono desta terra. Que tributo seria este? Parte daquilo que eles estão produzindo. Então, parte de toda a produção eles vão entregar para o dono dessa terra como pagamento por residirem e morarem ali. Outro ponto importante, nós temos a agricultura como base econômica, mais o comércio. E esse comércio, ele vai ser voltado para a venda de sal, que é uma moeda de troca valiosa para os povos africanos. O sal ele vai se tornar uma moeda de troca, algo valioso nesse momento. Nós temos o tecido, as tâmaras, né? E, é claro, o ouro, já que é algo em grande quantidade existente aí dentro desse território. Nós temos também o politeísmo, que é uma característica da religião que vai predominar dentro do reino de Gana. E eles têm como símbolo, né, como um Deus supremo, vamos colocar assim, e guardião do Estado, a figura da serpente, a Deus serpente. Tanto é que a serpente ela era utilizada, o próprio animal ali, para escolher o próximo sucessor. Então, tinha ali uma quantidade de pessoas que poderiam ser os sucessores do trono quando o rei morria,
e quem a serpente picasse seria então o novo sucessor, aquele que ocuparia a missão de governar o reino de Gana. Interessante, né? E é claro que Gana vai entrar num período de crise. Crise por quê? Primeiro porque as minas vão acabar se esgotando, né? A forma de conseguir ouro vai se tornar cada vez mais complexa, então, portanto, a produção aurífera cai, e quando a produção aurífera cai, isso enfraquece o reino. Se o reino está enfraquecido, quem está fora vai entrar e vai conseguir dominar. E aí é o período já da expansão muçulmana. Então, nós temos os muçulmanos entrando, invadindo, conquistando territórios e convertendo a população à sua religião. Outro fator que contribui para a crise do reino de Gana. E, é claro, também a disputa interna ali dentro entre a população, que, é claro, se a gente for parar para analisar, vai acabar provocando aí a decadência desse reino. E 1240, então, Mali, que é um território próximo a Gana, conquista este reino. Aí, galera, nós não temos mais agora apenas um reino, nós temos agora um império. E qual a diferença de um reino para um império, Humberto? A diferença é que no reino você está aqui, ó, somente com o seu grupo. O império não, você conquistou outros povos com uma outra característica cultural, linguística, tá? E estes povos continuarão mantendo as suas características, na maioria das vezes, mas sendo controlado por um soberano, por um rei, por um imperador, perdão, que não é do seu povo. Se você observar no mapa, que está aí na tela, você vai perceber o tamanho que é o Império de Mali. Então, além de conquistar Gana, nós temos aí um território que ele vai além daquilo que era o território do Reino de Gana. Então, vamos lá. Nós vamos ter aí a figura do Sundiata Keita, ou então Leão de Mali, que vai ser esse imperador, o responsável pela fundação deste território, tá bom? Os griotes, eles são figuras extremamente importantes dentro da civilização, dentro da cultura africana, de modo geral, porque eles são aqueles responsáveis por transmitir de forma oral, contada, as histórias dos antepassados dos africanos. Então, a oralidade é algo extremamente importante na cultura africana. O ato de você contar a história do seu povo, né? Não necessariamente essa história precisa estar registrada em um livro, mas a oralidade, transmitir de forma oral os fatos do passado é algo extremamente importante e sagrado na civilização africana, tanto que a oralidade compõe um dos eixos da circularidade da cultura africana, tá? E é algo muito rico para eles, muito importante. Então, vamos lá. Nós temos uma população que vai viver o seu apogeu, né? O Império de Mali vive seu apogeu no século XV, e aí já no século XV é liderado por um outro imperador, o imperador Mansa Musa. Mansa Musa, ele vai ser muito importante para o Império, porque, primeiro, ele vai se converter ao islamismo, isso daí é algo que vai ser característico desse período do século já XIV, dentro da África. Ele vai possibilitar o surgimento de escolas e universidades nesse território chamado Tombouctou, tá? Tem até um filme aí, Tombouctou, que na verdade fala. Em Tombouctou, nós vamos ter uma cidade voltada para a propagação de conhecimentos islâmicos, né? Então aí nós vamos ter escolas para ensinar as pessoas a ler, uma vez que você precisava ler o Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Nós vamos ter universidades, nós vamos ter aí a propagação de conhecimentos acadêmicos. O que hoje, por exemplo, é o encontro, né, que as universidades realizam entre os próprios acadêmicos, professores e alunos para discutir conhecimento, para produzir conhecimento, isso já acontecia lá no Império de Mali, na cidade de Tombouctou. Era o ponto de encontro de intelectuais, de árabes, para propagar, produzir conhecimento ali. Então, é um espaço muito importante para o Império. O próprio Mansa Musa ele vai liderar uma peregrinação até a cidade de Meca, lembrando que isso é uma característica da religião islâmica. Todo muçulmano, pelo menos uma vez na vida,
tem que deslocar da sua residência até a cidade sagrada deles, que é Meca, para fazer suas orações perante a Caaba, né, a Pedra Preta. Nós temos também um espaço que é muito importante. Eu acho que é interessante observar a existência da tolerância cultural. O Império de Mali vai conquistar outros povos com outras características linguísticas e culturais, mas não vai proibi-los de exercer e de manifestar a sua cultura. Ou seja, o Império de Mali é um império da tolerância, do respeito. Eu acho que isso também está associado, no meu ponto de vista, ao conhecimento que é disseminado ali dentro. Daí a importância do conhecimento para a gente evitar qualquer ato de preconceito e intolerância, né? Interessante isso. É também um grupo que vai ter algumas expedições pelo Atlântico, há algumas lendas, há algumas histórias nada confirmado, de que o Império de Mali enviou, né, o próprio Mansa Musa enviou pelo Atlântico alguns grupos de navegadores que possivelmente tinham a missão de atravessar o Atlântico, tudo bem? E ver o que tem do lado de lá. E possivelmente essa galera aí que saiu do Império de Mali, atravessou o Atlântico, chegou lá do outro lado, muito antes dos portugueses. Se é verdade ou não, nós não temos uma confirmação dessas viagens, mas isso é um relato contado dentro do contexto histórico do Império de Mali. Nós temos uma economia também voltada para o comércio, vejo que o comércio é muito importante. Nós temos as caravanas aí, né, entre norte e sul, atravessando o Saara, né, para vender para a população do norte aquilo que o sul está produzindo e vice-versa, tá bom? E nós vamos manter também uma rota comercial com o Egito, ok? E a decadência do Império de Mali acontece no século XV, também por questões internas, conflitos internos entre a população, invasões que vão acontecer, uma vez que o Império está falido, ele não tem como se proteger de invasores. E aí quem está fora, quem entrar, e vai conseguir dominar esse império. E quem vai invadir o Império de Mali? O reino de Songhai. Aí nós já temos um império muito maior. Tudo bem? O Império de Songhai, ou Songhai, mas na verdade a gente pode pronunciar a palavra Songhai, é um império que vai se destacar entre o século XV e XVI, tá? Vai se tornar uma grande potência da África. Por que será, né? Pela dimensão territorial, aí vocês já conseguem observar. No ano 1000, eles vão se converter ao islamismo, porém, alguns ainda vão preservar práticas politeístas, e dentre as práticas politeístas, os curandeiros, aqueles que utilizam ervas, amuletos, para curar determinadas doenças. Vai ter uma parte de uma aula que eu vou tratar somente desse assunto. Nós vamos ter também um império formado por 50 mil soldados, e esses soldados são escravos. Quem são os escravos dentro da África, Humberto? São exatamente povos conquistados pelos próprios africanos. Mas um ponto importante, nós vamos ter uma aula só de escravidão africana, eu quero destacar, o escravo na África não é um escravo como aquele que nós vamos ver aqui no Brasil. O escravo na África, ele está numa postura de servir uma determinada família, mas ele tem uma determinada liberdade. Tá? Ele não é tratado exclusivamente como uma coisa, uma mercadoria de compra e venda, que o seu dono pode fazer o que quer com ele. Tá bom? Nós temos aqui uma estrutura administrativa no Império de Songhai, em que todo o território vai ser organizado em vice-reinos. Tá bom? Teremos um sistema de arrecadação de impostos e que eles vão copiar isso e vão aprender a controlar os seus impostos por meio do conhecimento árabe. Uma economia voltada para a agricultura, para o comércio, principalmente o sal e o ouro são os principais produtos ali que vão se destacar. É uma sociedade que nós temos lavradores e criadores de animais, tá? E que pagam ao Estado um determinado imposto com aquilo que produz. Nós temos escravos que vão ficar focados na produção de mercadoria, no transporte dessas mercadorias e no comércio dessas mercadorias, certo? E Songhai também vai se destacar pela construção dos canais de irrigação, uma vez que está perto de rios. E os rios é algo muito importante, como eu falei para vocês no começo da nossa aula, para esta civilização africana. No século XVI, eles vão ser conquistados pela população do Marrocos, que está ao norte aí, né, do continente africano, que buscavam no Império de Songhai ouro e sal, já que são os produtos mais
desejados aí dentro do território africano. Tudo bem? Pessoal, a nossa aula para por aqui. Já viram aí que o próximo slide vai falar sobre religiões africanas. E espero que vocês possam agora pegar o material, dar uma analisada aí nas questões, observar principalmente o cabeçalho, o texto que dá a base para você marcar a alternativa. Leia esse texto, tenta entender qual é a informação que ele está tentando mediar para você e perceba que se você entende o comando da questão, para você resolver ela, está fácil. Mas é claro, é necessário ter um pouco desse conhecimento aqui sobre estes reinos que vão se destacar dentro do continente africano. Só quero ressaltar um reino que eu não coloquei, mas um ponto que é importante saber dele, que é o reino da Etiópia. Tá? A maior parte dos impérios e reinos africanos vão se converter ao islamismo, mas na Etiópia nós teremos ali o cristianismo prevalecendo como uma religião base daquela civilização. Tanto é que eles vão construir as igrejas, os templos, no formato de cruz, num buraco, né, no formato por meio de pedras, tá? Preservando então o cristianismo, que é uma religião forte até hoje dentro desse território. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Nossa aula termina por aqui. Fui.